tendo em conta as várias matérias versadas no relatório, o Governo repudiou a ação perpetuada pela RENAMO no distrito de Guijá, província de Gaza, quando disparou contra a posição das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Não obstante não ter causado vítimas humanas, este ato perpetuado pela RENAMO viola um elemento, uma componente muito importante do acordo de cessação das hostilidades militares. O presidente da RENAMO tem estado a liderar a violação de cessação das hostilidades no campo de pronunciamentos de incitação à violência, mas na quinta-feira da semana passada houve este extremar da posição. O Governo continua comprometido com a Constituição da República, com a implementação do acordo de cessação de hostilidade para uma paz duradoura no nosso país. A RENAMO continua igual-se a resistir a implementar o cronograma das matérias consensualizadas, insistindo de que existe a pré-condição de fazer paridade nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, como pré-condição, e também uma outra pré-condição é que as pessoas que vão, as forças residuais da RENAMO a ser reintegradas, devem ter um fundo residual, pessoas que passarão a oferir os seus salários, e esse posicionamento, portanto, não vai de encontro com tudo o que nós consensualizamos. Hoje fomos surpreendidos pela delegação da RENAMO em sede de diálogo, quando declarou que a RENAMO vai estabelecer um quartel-general em Muxungwe se o Governo não aceitar as suas opiniões. Portanto, este posicionamento vai de encontro com aquilo que ouvimos do próprio presidente da RENAMO, quando, nos vários discursos proferidos por ele pelo país, diz que se o projeto de lei depositado na Assembleia não for aprovado, vão acionar o plano B. E todo o plano B está revestido de violência, que não nos surpreende como a atitude da RENAMO, que tem por si o espírito de violência. Não sei se com esse quartel-general vão retirar os seus elementos que estão já nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique para o tal do quartel-general. O que nós dissemos a RENAMO claramente é que nós somos pela paz, somos por respeito à lei, à Constituição da República, mas, tal como fizemos no passado, se a RENAMO pôr em causa a integridade física dos moçambicanos e pôr em causa a soberania, as Forças de Defesa e Segurança saberão, como no passado, defender o povo unido do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Oceano Índico, saberá também defender a nação moçambicana. Só em situação de ataque é que poderão ser acionados os mecanismos de defesa. Se isso não acontecer, como tem sido a nossa postura, é de consolidarmos a paz, que vai trazer o progresso de Moçambique e criar o bem-estar de todos nós moçambicanos. Sobre o ponto 3, referente à despartidarização do Estado, quando tudo parecia que, tendo em conta alguns consensos alcançados na semana passada, queríamos hoje fechar o ponto. Aparentemente, como parte da delegação da RENAMO se retirou hoje da sala com outras razões de agenda, acabaram dizendo que, bem, a pessoa deles que esteve a trabalhar neste documento não estava na sala, precisavam de consensualizar aspectos que já tínhamos consensualizado na semana passada em sede de diálogo, e beneficiamos da boa vontade dos nossos observadores nacionais que trouxeram a formulação pretendida.
Surpreende-nos pelo facto de, por exemplo, só por causa de uma palavra proposta por ela, que nós concordamos em inserir no texto, aí recuaram, desenvolveram uma atitude de desconfiança e querem levar o documento para a consensualização daquilo que eles próprios propuseram. Queriam com um determinado parágrafo abrangesse dirigente. Nós não temos problema que se coloque a palavra dirigente. Quando nós agimos assim, eles desenvolveram a desconfiança que não permitiu o fecho do ponto. A Renamo continua a insistir que os dirigentes superiores do Estado não podem praticar atividades políticas, mas nós mais uma vez deixamos claro, se há um manifesto eleitoral, se há um compromisso eleitoral do candidato, manifesto eleitoral de um partido esse que ganha eleições, candidato esse que ganha eleições, esse candidato não pode ser impedido de articular com o seu partido no processo de execução daquilo que foi manifesto, transformado em programa quinquenal do governo, a implementação daquilo que foi o seu compromisso no processo de implementação como programa quinquenal do governo, que depois é retalhado em planos econômicos e sociais e orçamento todos os anos. Portanto, hoje, mais uma vez e de forma aberta, vimos uma posição clara da Renamo de pretender perpetuar o diálogo, eventualmente porque haverá conveniências, né? No caso concreto, o chefe da delegação da Renamo tem duas fontes de rendimento e pode ser que não esteja na disposição de fazer cair isso, mas a paz, o bem-estar dos moçambicanos, o progresso de Moçambique não pode ficar dependente de interesses mesquinhos individuais. Os interesses nacionais têm que estar acima de todos os interesses individuais e egoístas. Muito obrigado. Queremos dizer que hoje tivemos a ronda número 100, reitero, hoje dia 6 de abril, tivemos a ronda número 100, e nesta ronda tratamos assuntos que têm a ver, em primeiro lugar, com a necessidade de enquadramento das oficiais provenientes da Renamo, que são as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, e também tratamos da necessidade de concluirmos a harmonização da matriz, visando a entrada de ação no trabalho da EMOXI dos 60 dias. E nesta matéria não concluímos, porque é do nosso entendimento que, primeiro, temos que tratar as matérias que têm a ver com enquadramento dos oficiais da Renamo proveniente da Renamo nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que estão lá, que haja o princípio de partilha de responsabilidade entre as partes, em nome da paz, da estabilidade e do bem-estar do nosso povo e de todos nós. E também tivemos a ocasião de referir as matérias que têm a ver com a necessidade de mantermos a paz, de fazermos tudo que estiver ao nosso alcance, que a paz seja efetiva, que a democracia seja efetiva, e também fizemos a referência aos incidentes de Gaza e clarificamos que a Renamo nunca violou o acordo de cessão das atividades militares e demonstramos ao nível da mesa que em nenhum momento a Renamo respondeu a essas ações, mas o conhecimento que nós temos e da informação que nós recebemos através da liderança do nosso partido, está claro que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique se deslocaram da zona de Nalaze e também de uma outra zona, seguindo o pipeline até atingir onde estão as forças residuais da Renamo.
E clarificamos também ao nível da mesa que, quando o acordo de cessação das hostilidades foi assinado a 5 de setembro de 2014, entre Sua Excelência Presidente Afonso Dhlakama e Sua Excelência Presidente Armando Emílio Guebuza, naquela altura, não houve nenhum trabalho feito visando o mapeamento das zonas onde estão as forças do Aidarnam e também das zonas onde funcionam os quartéis. Esse trabalho não foi feito, o que significa que, se ao nível da mesa chegarmos ao consenso sobre a implementação do acordo, nessa altura iremos fornecer o mapa de todas as regiões onde estão as forças residuais da RENAMO, com vista à sua reintegração na Polícia da República de Moçambique, bem como para a área de integração de reinserção social. E o conhecimento que existe em algumas zonas que são do domínio público, como o caso, por exemplo, de Mchumbo, o caso de Gorongosa, Nampefo, de Tete, de Nampula, são zonas onde houve confortação, mas não significa que são estas zonas onde vamos fazer o recenseamento para integração. Significa que vamos fazer o recenseamento em todo o país quando chegar à altura. Razão pela qual vocês podem recordar que nós já estávamos a exigir 120 dias, estávamos a contar que esse trabalho seria árduo, porque o nosso objetivo é que esta situação, uma vez resolvida, que não haja outro caso idêntico. Significa, vale a pena resolver de uma vez do que deixar uma parte das pessoas para amanhã voltamos a reclamar sobre a situação do nosso país. Portanto, é de todo o nosso interesse que a reintegração, o enquadramento, a reinserção social sejam feitas de forma exaustiva para permitir que, de facto, doravante não possamos voltar a falar do mesmo assunto. E o nosso apelo, a nossa preocupação é que todos nós, tanto nós da RENAMO como o governo, temos que trabalhar em conjunto para a consolidação da paz, para a estabilidade, para o bem-estar do nosso povo, porque, como é do vosso conhecimento, e temos dito sempre, nós da RENAMO sozinhos não podemos fazer a paz, nem o governo sozinho pode também fazer a paz. Então vamos usar o nosso saber, o nosso conhecimento, com vista a garantir que o nosso povo possa se beneficiar desta paz e da liberdade. Esta é a questão, achamos que é crucial, e nós, a RENAMO, solicitamos a nossa contraparte do governo para ver se, ao longo desta semana, possamos voltar a ter mais uma sessão de trabalho, e também pedimos, ao nível da mesa, a necessidade de haver uma comissão criada na mesa, através de peritos militares, que eventualmente também através da Emoxi, para poder averiguar a situação. Mas nós, a RENAMO, estamos disponíveis que isso possa ser efetivado a qualquer hora, porque nós, é o nosso entendimento que tudo que é bom tem que ser aproveitado. Então, significa, havendo esse trabalho em conjunto, vai ser bom, e se conseguirmos ainda esta semana verificarmos, seria melhor, como já do domínio público, que o comandante da Emoxi, do Botswana, já voltou ao brigadeiro. Penso que há aqui uma maior forma de podermos gerir a situação e, em conjunto, caminharmos para o bem do nosso país. Mas queremos reiterar aqui que a RENAMO continua a defender o princípio da paz, da estabilidade e dos interesses superiores do nosso povo. E a RENAMO continua aberta ao diálogo, visando encontrar uma solução duradoura. E, por outro lado, também tivemos a ocasião de discutir o ponto 3, que é atinente à despartição das instituições do Estado, e nestas matérias o impasse prevalece em relação à linha DD. O governo defende que os membros, ou seja, os titulares dos órgãos, os titulares e os membros dos órgãos públicos
possam fazer o trabalho político-partidário das 7h30 às 15h30. E nós dissemos que não deve ser assim, porque quando eles juram para servir todo o povo moçambicano. Então, nesse período, deve dedicar à atividade do Estado, pode sim realizar atividade política do Estado, que as atividades estão consagradas no programa quinquenal do governo, no plano econômico, social e outras atividades afins, mas que diz respeito àquilo que é a atividade do governo e não a atividades de partidos políticos. E aqui ainda não há consenso, mas nós continuaremos sempre a defender que os funcionários, que os titulares e membros dos órgãos públicos não devem, no período entre 7h30 às 15h30, dedicar a atividades de cariz político-partidário. Repito, não deve dedicar a atividade de cariz político-partidário. Mas o governo continua a defender nesse sentido que deve fazer. Então, aí continua o impasse, continua a divergência, de igual modo também, como referi, que em relação à matriz que visa a implementação do acordo, também continua o impasse em relação ao número 1 da matriz, que nós defendemos que primeiro é preciso que haja enquadramento nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, dos oficiais provenientes da RENAMO que lá estão. Depois é que vamos seguir para a área da polícia, sempre respeitando o princípio de partilha de responsabilidades. Esta é a nossa preocupação e continuará a ser nossa até que, em conjunto, possamos encontrar um meio termo. Obrigado.